Amém, igreja? A graça e a paz seja com os irmãos. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Quero convidar você a erguer a sua voz e orar ao Senhor para que do alto venha ser liberado a revelação de Deus para as nossas vidas nessa noite. Amém? Senhor da glória, nós nesse momento nos rendemos, meu Pai, a Ti. Meu Deus, nós declaramos, meu Pai, a nossa total dependência ao Senhor nessa noite. Pai, e declaramos, Senhor, que nós desejamos com todo o nosso ser que a revelação da Tua palavra venha sobre nossas vidas nessa noite. Estamos aqui rendidos, meu Pai, à Tua vontade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra em nossos corações, para a glória, a honra e louvor do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Pode se sentar. Quero dizer que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Amém? Eu estava hoje à tarde ali, lendo a palavra, quando me deparei com o livro de Isaías, no capítulo de número 5. E ali eu parei para ouvir o que Deus estava dizendo ao meu coração. E decidi compartilhar com a igreja nessa noite. Obrigado, Nana. Deus abençoe. Nós vivemos em uma época em que, ao acompanharmos as notícias da televisão, ao ligarmos a nossa televisão, está muito bem claro e específico como as coisas estão tomando um rumo totalmente oposto à palavra de Deus. Para aqueles que conhecem um pouco sobre profecia, sobre escatologia, consegue sintonizar a que hora nós estamos do fim. Eu quero dizer para você que está próximo. Eu quero dizer para você nessa noite que, embora você possa ter ouvido durante algum tempo uma mensagem, uma palavra dizendo que Jesus iria voltar, que Jesus iria voltar, que Jesus está voltando, e quem sabe você não deu crédito, ou quem sabe por não conhecer as Escrituras, você pode ter achado, esse negócio aí não está com nada, isso aí não existe. Mas, queridos, verdade é que Jesus deixou uma promessa para nós. Em João 14, quando os discípulos estavam ali conversando com ele, ele disse abertamente: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou para vos preparar moradas, para que onde eu esteja, vós estejais também. Jesus, querido, quando ele foi assunto ao céu, ele deixou uma promessa que voltaria para nos buscar. E quantos aqui hoje entraram por aquelas portas com esse pensamento: Jesus está voltando? Quem sabe pode ser hoje? Poucos. Porque é um assunto que não agrada muitas pessoas, não massageia a alma de ninguém. E como que nós, nessa noite, afirmamos que está próxima a vinda de Jesus? Exatamente pelo cumprimento das profecias. A intenção dessa palavra não é pregar sobre escatologia, mas quando eu estava lendo o livro de Isaías nessa tarde, eu pude ver o que está acontecendo e associar com os sinais que Jesus disse que iriam acontecer nos últimos dias. Quando nós olhamos para a situação do nosso país, para a situação do mundo hoje, você vê praticamente um caos, se é que é possível, organizado, estabelecido. Pessoas andando em uma direção crendo que estão certas,
porém estão em caminhos totalmente desastrosos. Você vê hoje, querido, num contexto mundial, tirando alguns poucos países, uma prosperidade, até mesmo em nosso país do Brasil, com toda essa corrupção, com tudo isso que nós temos visto, a qualidade de vida melhorou. Muitas pessoas, adquiriram bens, estão regozijando aí de uma tranquilidade financeira. Só, querido, que isso, por um lado, não quer dizer que as coisas estão bem. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura para então prosseguirmos com a mensagem. Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1. Quero cantar uma canção para quem amo, uma canção sobre o meu amado e sua vinha. Meu amado possuía uma vinha em uma colina muito fértil. Retirou dela as pedras e a limpou, plantou nela as vinhas mais escolhidas. Construiu uma torre de vigia em seu meio e entalhou na pedra uma prensa de uvas. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas ela produziu apenas uvas bravas e azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e povo de Judá, julguem entre mim e minha vinha. O que mais eu poderia fazer por minha vinha que já não teria feito nela? Então, por que quando eu esperava uvas boas, ela produziu uvas bravas e azedas? Agora venham e eu direi: o que farei com a minha vinha? Removerei sua cerca, e suas uvas serão comidas, quebrarei os seus cercados, suas vinhas serão pisoteadas, eu a desolarei, ela não será podada nem cavada, mas será coberta de ervas daninhas e espinhos. Também ordenarei às nuvens que não deixem a chuva cair sobre ela. Eis que a vinha de Adonai é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta em que ele se deleita. Então ele esperou justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperou retidão, mas houve injustiça. Vamos parar por aqui. Os demais versículos eu vou caminhando com você no decorrer da mensagem. Nós vemos aqui Deus falando com Isaías, que ele havia plantado uma vinha, havia pegado um lugar, tratado daquele lugar, cuidado daquele lugar, plantado uma vinha, de maneira que ele tinha esperança que aquela vinha produzisse bons frutos. Porém, nós lemos que aquela vinha produziu frutas azedas. Não era de acordo com aquilo que o Senhor esperava. E ele aqui nos revela, querido, ele ainda diz assim: o que mais eu poderia fazer que eu já não tenha feito? Todos os cuidados, tudo que era necessário eu fiz por essa vinha, e ela me deu frutas azedas. E então o Senhor, ele revela aqui quem é essa vinha, quem são os homens de Judá. E ele diz que eis que a vinha de Adonai é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta que ele se deleita. Podemos contextualizar essa mensagem nessa noite, dizendo exatamente que essa vinha somos nós. Porque, querido, o Senhor, quando ele nos resgatou com o seu precioso sangue, ele estava nos preparando com o objetivo de que nós venhamos produzir frutos para ele. Ele não esperava de nós um fruto amargo, ou algo indesejável, ou algo desconfortável, ou algo que fosse contrário à vontade dele.
Porém, nós olhamos hoje para essa humanidade, de uma maneira geral, aonde você consegue visualizar, querido, exatamente isso. Um Deus que se doou pelo ser humano, derramou o seu sangue na cruz. E a humanidade hoje não está nem aí para o Senhor dos Exércitos. O ser humano hoje está preocupado consigo mesmo. Ninguém está nem aí para o Senhor, para aquilo que Ele fez, para aquilo que até mesmo Ele ainda vai fazer, nem mesmo pelos juízos que Ele sentenciou. E então, querido, esse contexto que Isaías vivia, onde ele, usado por Deus, escreveu principalmente o seu livro. Todo o seu livro era um tempo de muito pecado, era um tempo de rebelião, era um tempo de pobreza e riqueza ao mesmo tempo. Era um tempo, querido, de uma mistura religiosa. Uns adoravam o Senhor, outros adoravam a Baal. Era tudo muito confuso, o pecado todo misturado no meio do povo. As semelhanças, querido, que esse povo de Israel e Judá viviam, aproximadamente no século 8 a.C., que é onde foi escrita essa mensagem, muito se assemelha à nossa realidade hoje, porque o povo estava desfrutando de grande prosperidade naquela época. O povo estava tranquilo, regozijando, uma bonança tal como, quem sabe, a maioria desfruta hoje. Só que nessa prosperidade material, o povo se esqueceu do Senhor. Essa prosperidade material fez com que muitos se esquecessem de Deus e, pior ainda, acreditassem toda essa bonança, toda essa prosperidade, tranquilidade a deuses que não são deuses. Está conseguindo imaginar hoje e visualizar a nossa nação, o mundo de uma maneira geral? Uma prosperidade pairando sobre as nações, e muitos, querido, virando as costas para o Senhor e acreditando essas vitórias, essa prosperidade a deuses. Quantas pessoas hoje não estão ali caminhando escadas de joelhos para pagar promessa, achando que isso é necessário, e acreditando aquela bênção, aquela vitória a um Deus que não é Deus. Eu estive numa fábrica de móveis ontem e conversando com a menina da assistência. Ela estava mancando e o rapaz, ela está com problema no joelho. Eu falei, o que foi, Andréia? Ela falou, você é evangélico, você não acredita nisso não. Mas o que foi? Ela falou, não, é porque eu paguei minha promessa. E eu falei, promessa? Queridos, as pessoas hoje estão de fato recebendo muitas vitórias ao fazerem pedidos para os seus deuses. De fato elas recebem. Sabe por quê, querido? Porque o diabo também dá. E por que elas recebem? Porque se ele não der, elas não voltam. Se ele não der, elas não se tornarão discípulas dele. Se ele não der, ninguém vai ficar buscando, se voltando, se prostrando para determinada imagem ou determinado Deus. Essa é a estratégia dele. E é isso que esse povo vivia. Isso trouxe, querido, de uma maneira geral, um caos da nação. Corrupção, querido, política desenfreada, uma decadência social, uma decadência moral. E quando isso chegou nesse limite, eles passaram a desfrutar de um juízo de Deus sobre eles. Porque diga comigo, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça, amado.
Por mais que pareça que ele não está vendo e nem fazendo nada, a Bíblia diz que nada está oculto diante dos seus olhos. Ele é um Deus de justiça. E Ele ainda diz na sua palavra que Ele não fará nada sem antes avisar os seus escolhidos. Deus primeiro avisa, mas o homem está tão cego que não quer enxergar. Continua caminhando nos seus próprios passos, no seu próprio entendimento. E quando o juízo de Deus vem, fala: peraí, mas Deus faz isso? Eu sempre ouvi falar que Deus é bonzinho. Sim, a Bíblia diz que Deus é amor, mas no mesmo versículo a Bíblia diz que Deus é justiça. E quando eu estava aqui lendo esse livro de Isaías, eu pude observar aqui, querido, pelo menos 6 advertências de Deus nessa passagem. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Aqui no versículo 8 a 10, diz assim: ai dos que acrescentam casa a casa e anexam campo a campo, até não haver lugar para ninguém mais. E vocês vivem em esplendor, sozinhos em sua terra. O Senhor dos exércitos disse aos meus ouvidos: muitas casas serão arruinadas, grandes e magníficas casas ficarão vazias, pois a vinha de 10 acres produzirá apenas 19 litros de vinho, e a semente de 173 litros de grãos renderão apenas meio alqueire. O primeiro ai, querido, que eu vejo aqui, podemos chamar do ai do avarento. Esse versículo está se referindo aqui não somente a uma ambição, porque nós devemos sim desejar, sonhar, sim, mas aqui está falando, querido, de uma ambição egoísta. Aqui está falando, querido, daquele que quer sempre ter, só pensa nele, não pensa no outro. Fala, querido, nessa palavra daqueles proprietários bem-sucedidos que querem comprar tudo, não pensa no que está ao lado. Às vezes tem 10 casas à venda. Às vezes tem um irmão ali que juntou ali durante a vida toda um dinheirinho para comprar uma casa, chega lá para comprar, mas o outro que tem dinheiro está do lado. E ele chega, ele fala: não, eu quero as 10. E o sujeito: não, mas deixa uma para mim, eu estou com o dinheiro aqui. Ele fala: não, é tudo meu. Pessoas, querido, que adquirem riqueza e fazem da riqueza o seu Deus. Pessoas, querido, que não vivem porque são escravas do dinheiro. Nessa mesma fábrica eu fiquei sabendo que tem um homem, a Juliana deve conhecer. Ele trabalha na fábrica, ele tem umas casas de aluguel, e pega a bicicletinha dele e vai na hora do almoço, no final da tarde ele vai catando lixo, papel, fita, tudo reciclado, e vende. Até aí tudo bem. Até aí eu até falei: rapaz, que sujeito esforçado. Mas quando eu fiquei sabendo a realidade, é um cara avarento, é um cara, querido, que passa fome para não gastar dinheiro. Segundo ele, a despesa dele ele faz com 50 reais. E o resto guarda para investir, Dá vontade de comer um biscoito, não come um biscoito, porque R$1,70 no biscoito é muito dinheiro. Eu fiquei abismado com isso. E muitos são, querido, nessa geração que tem tal conduta. Mas Isaías disse, querido, que haveria um juízo sobre os tais. A Bíblia diz para nós não ajuntarmos tesouro nessa terra, aonde a traça consome, a ferrugem consome, mas para nós ajuntarmos tesouro no céu. Temos que ter desejo, sim. Não estou dizendo para você não desejar ter ali um carro bom, uma casa boa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é você ter condição de ter e não desfrutar daquilo que você tem.
por ser um miserável, um avarento. Tem um dono de uma fábrica, de leite na porta da casa dele, tem condição de ter uma Mercedes-Benz, mas anda de bicicleta. Para que tanto trabalho? Para que tanto esforço, se eu não posso desfrutar do meu trabalho? Hoje não é muito difícil a gente caminhar nessa estrada, porque isso nos é apresentado a todo momento. A televisão sempre instigando consumo. As pessoas têm um desejo louco de ter, para aparecer. Não, eu preciso comprar uma BMW. O sujeito comprou uma, ele tem que ver eu, né, numa BMW. Não, eu tenho que ter 2 casas, porque... E assim vai. Quando o ser humano percebe, ele está fazendo tudo errado. Mas aqui, querido, Isaías revelou que as casas seriam desoladas, vazias. A terra que aqueles avarentos adquiriram iam se tornar vazias e improdutivas. As coisas, querido, só gera alegria na nossa vida quando tem a bênção de Deus. Só quando tem a bênção de Deus. Quando não tem a bênção de Deus, querido, nós não conseguimos nos alegrar, não conseguimos desfrutar. Agora, olha só o que Jesus disse quando ele foi convidado a se envolver entre a disputa de um homem com seu irmão sobre a herança. Lucas 12:15. E disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. As pessoas podem te medir por aquilo que você tem, mas Deus te mede por aquilo que você é. Se tem uma coisa, querido, que nós cristãos nunca devemos possuir, é um desejo de bens materiais que nos leve a tirar vantagem sobre os outros. E isso, infelizmente, querido, no meio evangélico acontece. Pessoas querendo dar pernada no outro, às vezes o outro está ali, vamos dar um exemplo, às vezes o sujeito está ali, passando um momento difícil, e ele vai: eu estou passando um momento difícil, eu preciso vender essa caneca, que é a única caneca que eu tenho para mim tomar água, eu preciso vender ela vale R$50, o oportunista do lado vê, eu pago 20, para dar o tiro de misericórdia sobre a cabeça do irmão, ao invés dele falar: não tem problema, olha só, toma aqui, resolve o seu problema, depois nós acertamos. Nós não podemos ser escravos do dinheiro, querido, mas o dinheiro tem que trabalhar para nós. Não caia nesse pecado, porque nenhuma pessoa, em Efésios 5:5 diz que nenhuma pessoa avarenta herdará o reino de Deus. Está bem claro. Avareza e idolatria é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o avarento adora o quê? O dinheiro. Não caia nesse mal, amados. Versículo 11 diz: ai dos que se levantam de manhã para buscar bebida forte, que ficam em pé até a tarde da noite, até que o vinho os inflame. Eles têm alaúdes e liras, tamborins e flautas e vinho em suas festas, mas não dão atenção às obras de Adonai, e nunca veem o que as mãos dele fizeram. Por falta de conhecimento, meu povo vai para o exílio. É por isso também que os seus homens respeitados estão famintos, e suas multidões estão secas de sede. Portanto o Sheol alargou-se, e abriu sem limites suas mandíbulas,
E descerão a ele os nobres e as multidões com seu barulho e festas. As multidões são encurvadas, os nobres são humilhados, o olhar altivo é rebaixado. Contudo, o Senhor dos exércitos é exaltado por meio da justiça. Deus, o Santo, é consagrado por meio da retidão. Então ovelhas poderão se alimentar como se estivessem no seu pasto, e os andarilhos comerão dos campos destruídos dos bem alimentados. Querido, essa parte, embora ela esteja mencionando aqui o álcool como foco, na realidade aqui podemos dizer que essa palavra está dizendo: ai dos carnais, ai daqueles que vivem no intuito de satisfazer os teus desejos carnais. Porque nesse exemplo, querido, o que acontece? O álcool, ele promete prazer para aqueles que participam, né, dele. Porém, não pode oferecer mais nada além disso, pode? Não pode. Ao contrário, conhecemos famílias que são destruídas pelo álcool. Pessoas que morrem por causa do álcool, ficam enfermas por causa do álcool. Tudo isso porque aquele momento em que você ingere ali, você fica legal, te dá um prazer. Simplesmente um momento em que sua carne é satisfeita. Mas não só o álcool, nós podemos dizer, citar aqui, por exemplo, as drogas. Quem usa droga quer o quê? Satisfazer o quê? A sua carne. Ele quer ter uma sensação de bem-estar. Quando eu usava droga, o que eu queria era isso. Eu queria ficar legal, eu queria um bem-estar, eu queria aquele momento legal. Mas depois que passava o efeito, cadê aquela coisa gostosa? Cadê? Foi momentâneo. A Bíblia, querido, nos diz em 1 Coríntios 6, ela nos fala o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Querido Deus, a condição para que nós venhamos estar retos e limpos diante dele é nos abstermos das obras da carne. Nós não podemos viver em função de satisfazer a nossa carne. E as lições ensinadas por Isaías podem ser aplicadas a todos aqueles que podemos dizer que possuem esse enorme desejo de satisfazer os seus desejos. Porém, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. São para a glória de Deus, querido. Olha o que diz 1 Coríntios, no capítulo 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Às vezes nós somos tão relaxados com o nosso corpo, né, querido? Não precisa de usarmos o exemplo da droga, da bebida, não. Uma das maneiras de você não cuidar do corpo, do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, quando você, por exemplo, você é um desleixado que não procura um médico, sente uma dor, vamos deixar esse trem para lá. O homem então é danado para isso. Homem difícil em médico, só vai quando está morrendo, né? Não procura um médico. Às vezes sente um mal-estar, ao invés de procurar saber, poxa, será que deve estar acontecendo? Deixa eu procurar o médico, né?
aqueles aí, né, da faixa aí dos 45, 50 para frente, aonde tem que fazer aquele exame, né, bem comentado aí, que nem todo mundo corre. Muitos são machões. Eu vou lá fazer esse exame? Não, senhor, vou nada. Agora tem o PSA, é de sangue, não precisa ir lá. Só que o mais eficaz é o tradicional. E aí? Vai bancar o machão? Ou vai correr risco de morrer de câncer? Hein? A ordem que nós temos aqui é que nós devemos cuidar do nosso corpo. Então, o que for necessário para você cuidar do seu corpo, você deve ter, querido. Você deve se esforçar. Essa é a vontade de Deus. E definindo, querido, as pessoas que praticam as obras da carne, mais uma vez, não herdarão o reino dos céus. Não dá tempo de nós explorarmos todas elas aqui, mas Gálatas 5, 19 e 21 diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Vou dar outro exemplo. Agora eu falei dos coroa, né? Vou falar da juventude. Começa a namorar, os impulsos, né, sexuais estão lá em cima, os hormônios estão lá em cima. Aí começa aqueles beijos quentes, começa, né, a ficar ver borboleta na barriga, aí pronto, aí parte para o pecado. Aí vai ter relação sexual antes do casamento, vai contrair maldição para a sua vida. Uma pesquisa indicou, querido, há pouco tempo, que aqueles que têm relação sexual antes do casamento, a probabilidade do divórcio é muito alta. Por que fazem isso? Porque querem satisfazer a sua carne. Ah, que isso, pastor? Todo mundo faz, né? Que isso, eu sou de ferro, não. Querido, não sou eu que vou dizer para você, é a Bíblia que está dizendo. Cabe a você ficar com aquilo que Deus te orienta, ou fazer aquilo que vai da sua cabeça. Cabe a você agradar a Deus ou agradar a sua carne. Versículo 18 e 19 diz: eles dizem, queremos, 18, ai dos que começam puxando a transgressão com uma corda, mas terminam por arrastar o pecado por uma corda de carruagem. Eles dizem, queremos que Deus apresse sua obra para que ela rapidamente se cumpra e possamos vê-la. Queremos que o plano do Santo de Israel se torne realidade nesse momento, para termos certeza dele. Ai daqueles que estão escravizados, cativos do pecado. Isaías está dizendo aqui daqueles que começam, os seus pecados dá para puxar com a corda no início, mas no final, são tantos que tem que puxar uma corda e os pecados todos dentro de uma carruagem. Pessoas, querido, estão sendo praticamente escravas do pecado. Elas não têm mais noção do que é pecado, do que não é pecado. As pessoas hoje, pelo fato de não chamar o pecado de pecado, pelo fato de não dar o devido valor para a gravidade do pecado, elas ficam vulneráveis. É só uma questão de oportunidade
para que o pecado aconteça. Pessoas que vivem no pecado são pessoas que para ela nada tem a ver. Isso não tem nada a ver não. Para com isso. Isso é normal, isso aí, né? Salomão, querido, olha só o que Salomão escreveu a respeito desses que enredam em seus pecados. Provérbios 5, 22 a 23 diz: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado, certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. O pecado nos escraviza e nos leva à morte. A Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aqui, querido, esse povo qual foi dirigida essa palavra, eles foram irônicos diante da palavra. Eles ironizaram. Olha só o que eles disseram: queremos que Deus apresse a sua obra para que ela rapidamente se cumpra e possamos vê-la. Queremos que o plano do Santo de Israel se torne realidade nesse momento para termos certeza dele. Quando Isaías falou de juízo, querido, dizendo para eles que o pecado deles teria consequência, que o pecado deles viria juízo, eles ironizaram: então, que Deus possa cumprir agora, né? Que Deus possa mandar o juízo dele agora, que aí a gente realmente vai ter certeza de que é real, de que ele existe. Tem pessoas que pagam para ver, querido. E pelo fato de Deus não exercer juízo na hora que a gente quer, mas na hora que Ele quer, na hora dele, as pessoas acham que Deus não exerce o juízo e que Deus está dormindo e continuam nos seus pecados e deleites. As pessoas, por não receber uma sentença, um juízo de Deus instantâneo no momento do pecado, elas acham que Deus está de olhos fechados e continuam desfrutando daquele prazer que é o pecado, porque o pecado é prazeroso. Se fosse ruim, ninguém pecava. Mas Deus diz: ai daqueles que são escravos do pecado. Versículo 20, adoro esse versículo. Olha o que ele diz: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que transformam a luz as trevas em luz, e a luz em trevas, que transformam o amargo em doce e o doce ao amargo. Podemos dizer: ai daqueles que fazem uma confusão moral. Porque essa palavra, querido, fala de valores, fala de princípios. E quando nós lemos esse versículo 20, não vem na nossa mente todo o cenário que nós estamos vivendo? Todo o cenário que nós estamos vivendo, querido, as pessoas, aquilo que Deus diz que é ruim, que é pecado, que gera morte, as pessoas estão dizendo que não tem nada a ver, que não gera morte, que isso é coisa de fundamentalista. As pessoas hoje não têm mais uma referência, não tem a palavra de Deus como absoluta, mas relativizam ela diante das suas necessidades. Dependendo da situação que ela tiver, não, aí nesse caso pode. E não é isso que Deus nos diz, querido. Olha só, o que significa dizer que o mal é bom? A mesma situação na nossa sociedade hoje, olha só. Vamos ler primeiro Provérbios 17:15, que diz: quem justifica o perverso, condena o justo. São ambos, tanto um como o outro, a abominação ao Senhor. Primeiro,
A sociedade chama de aborto a escolha da mulher de tirar o filho do seu ventre. Não é isso que a sociedade chama? Não é aborto? Não é a palavra que vocês conhecem? Como que a Bíblia chama? Alguém sabe? Ouvi aí alguém dizer. Assassinato. E esse não é um tema que está no auge do debate dos políticos? Legalização do aborto? Parafraseando, não poderíamos dizer legalização do homicídio, do assassinato? É a mesma coisa. O pai corrigir um filho, dar nele uma chinelada, não pode. Mas matar ele dentro do ventre pode. Olha só que coisa louca. É isso que uma sociedade sem valores, é isso que uma sociedade sem temor de Deus faz. É isso que nós estamos vivendo. Quer ver outro exemplo? A sociedade chama a homossexualidade de um estilo de vida alternativo. Mas a Bíblia chama de abominação. Olha só o que diz Levítico, capítulo 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se faz com uma mulher, ambos terão praticado uma abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue recairá sobre eles. Está muito bem claro na palavra ou não? Eu acho que a palavra não nos deixa dúvida. E aí eu te pergunto, como hoje, para você ver como que as coisas estão tão invertidas, que existem até as chamadas igrejas inclusivas, que tem lá 2 sapatão lá que é pastora, 2 homossexual que é pastor, e diz que Deus não condena a homossexualidade, que a Bíblia não condena. Que Bíblia que ela usa? A Bíblia do capeta. Porque a minha e a sua nós lemos aí que está bem claro. Então, não, que isso, né? Não podemos, temos que aceitar, tudo bem. Não tenho nenhuma raiva, não faço nada, não tenho direito de fazer nada com quem pratica o homossexualismo. Só que os meus valores não me permitem aceitar tais comportamentos. Ah, mas e se um filho seu fosse? Nós devemos amar o pecador, mas odiar o pecado. Ninguém está livre disso, dessa cilada, dessa arma do diabo. Mas eu aceitar é uma coisa, eu compartilhar é outra. Ah, mas se o meu filho, não vou odiá-lo por causa disso? Não vou tratá-lo com indiferença por causa disso? Porém, não vou permitir tais práticas. Não vou permitir, igual eu conheço uma pessoa que o filho é homossexual. Há pouco tempo, e essa pessoa é cristã. O filho mora fora. Trouxe o namorado para a mãe conhecer. E a mãe falava: meu filho, aqui não. Se é eu, escolha sua, você pode viver sua vida do jeito que você quiser, que a escolha é sua. Mas aqui, na minha casa, aqui não. Inversão de valores. O ateísmo, né, na nossa modernidade, é chamado de ciência moderna. A Bíblia chama de tolo. Olha só.
Salmo 14:1 diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Percebeu como as coisas absolutas de Deus, a sociedade hoje está relativizando e dizendo que o que Deus diz que é mal, a sociedade, os governos, as leis querem dizer que é bom. O que Deus diz que é bom, eles querem dizer que é ruim. Mas conforme eu disse, Deus está com olhos bem atentos. E no seu devido tempo, o juízo de Deus virá. Porque ai dos que fazem confusão moral. E as possíveis razões para a incapacidade das pessoas reconhecer o pecado, que é exatamente o que acontecia na época de Isaías, pode ser as mesmas razões que hoje tem sido dificuldade para as pessoas não reconhecerem o pecado como ele é. Por exemplo, o medo de ofender os outros. Eu vou falar lá na igreja, lá no púlpito, vou falar que aborto, que homossexualidade, que bebida, que droga. Pode ser que alguém fique... Amado, a nossa preocupação tem que ser agradar a Deus. A Bíblia diz que nós temos uma escolha: ou agradamos a Deus ou agradamos os homens. Mas que o ideal é agradarmos a Deus, porque a nossa alma será salva por Ele. As pessoas nada podem fazer por nós. A nossa salvação depende dEle. Outro motivo, outra razão que as pessoas têm dificuldade de reconhecer o pecado é quando nós justificamos a nós mesmos. Ofereceu 2.000 para mim fazer vista grossa. Me ofereceu 10.000. Isso aí, querido, na nossa sociedade, isso já virou algo natural, já virou algo normal. Qualquer coisinha o sujeito está, não, peraí, quanto você quer? Já está tão natural que o sujeito nem estranha mais. E esse é o nível que Isaías vivia na sua sociedade. Mas a Bíblia diz que nós devemos comprar a verdade, querido, e não vender ela. Não seja injusto. Quando as pessoas a qual nós convivemos estão certas, corretas, alicerçadas na verdade, devemos estar com elas. Eu não posso, por exemplo, chegar perto do Túlio e dizer que a pastora Andréia fez algo que ela não fez. Eu tenho que estar do lado da verdade. Se ela não fez, eu estou do lado dela. Ela não fez. Agora, se ela fez, ela fez. Não tem como, nós não podemos flexibilizar, querido. Nós temos que ficar com a verdade. Tanto é que Jesus disse que a palavra dele é a verdade. Possa fazer as suas próprias normas, que você não pode corromper a justiça. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para a sua vida. E a Bíblia diz que fiel é o que prometeu, querido. Não desanime. Não ache que você está lutando à toa. Não ache que, todo esse esforço que você está fazendo é em vão. Mas tão somente se apegue àquele dia em que o Senhor virá para buscar a igreja. E você receberá o alívio de todo esse sofrimento, de toda essa fadiga que nós estamos tendo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio que nossas vidas serão mudadas a partir de hoje. Eu creio que nós iremos ajustar o leme do nosso barco a partir de hoje, porque Deus nos trouxe uma orientação para que venhamos entrar no caminho da verdade, para que venhamos entrar no centro da sua vontade, para que venhamos desfrutar da promessa e da justiça,
e não da ira de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Deus,